E se eu te dissesse que o maior colapso da história do futebol mundial não aconteceu por falta de talento, não foi culpa da arbitragem e nem de uma conspiração externa? E se eu te dissesse que em 2023 o Botafogo não perdeu para o Palmeiras ou para o Grêmio, mas perdeu para a própria biologia? O que vimos não foi apenas um time amarelando, foi um estudo de caso neurológico televisionado para milhões de pessoas. Existe um nome clínico para isso: niquefobia, o medo irracional da vitória. Neste vídeo, nós não vamos apenas lamentar a perda do título. Nós vamos dissecar, rodada a rodada, neurônio a neurônio, como a maior vantagem da era dos pontos corridos se transformou em uma paralisia coletiva, onde o cérebro de 11 atletas de elite interpretou a taça de campeão não como um prêmio, mas como uma ameaça de morte iminente. Fica comigo até o final, porque a explicação para o que aconteceu no estádio Newton Santos vai mudar a forma como você enxerga a pressão no seu próprio trabalho e na sua vida. Para entender a morte, precisamos primeiro olhar para a vida. O primeiro turno do Botafogo em 2023 não foi apenas bom, foi uma anomalia estatística de perfeição. Estamos falando de 47 pontos em 19 jogos. A melhor campanha da história do formato. Eles não estavam apenas ganhando, eles estavam triturando a lógica. Segundo o departamento de matemática da UFMG, esse time, que começou o ano desacreditado, atingiu o pico de 98% de chances de título. 98%. Estatisticamente, era mais difícil perder esse campeonato do que ganhar na loteria. A vantagem chegou a ser de 13 pontos para o segundo colocado. 13 pontos. Isso significa que o Botafogo poderia entrar em campo, cruzar os braços e perder 4 jogos seguidos. E ainda assim, continuaria líder. Essa gordura deveria ser o colchão de segurança, deveria ser a garantia de tranquilidade. Mas aqui começa o nosso problema. No futebol, assim como na guerra, o excesso de conforto é o primeiro passo para o desastre. O time foi construído sob a liderança de Luiz Castro como uma máquina reativa letal. Eles se sentiam confortáveis sendo os underdogs, os azarões que surpreendiam. Mas quando a narrativa mudou de surpresa para obrigação, a química do vestiário começou a mudar. A saída de Luiz Castro foi o primeiro dominó, mas não pelo motivo tático que todos falam, foi pelo motivo simbólico. O pai abandonou a casa quando tudo estava bem. Isso plantou a semente da insegurança. Será que somos bons mesmo? Ou era só ele? Ainda assim, a inércia da vitória os manteve no topo. A vantagem era tão absurda que mascarou a queda de rendimento inicial. O mundo olhava para a tabela e via um campeão. Mas quem olhava nos olhos dos jogadores no túnel já começava a ver o fantasma se formando. A vantagem de 13 pontos deixou de ser um troféu e virou um fardo de 100 toneladas. Vamos para a análise técnica, o xadrez que quebrou. O que é a síndrome de Botafogo? É o momento exato, onde o córtex pré-frontal, menos a parte do cérebro responsável pela estratégia, pela visão de jogo e pela tomada de decisão racional, é sequestrado pela amígdala, o centro do medo. Quando um atleta joga leve, ele está em estado de fluxo. O corpo reage antes do pensamento. Mas quando a pressão do tem que ganhar entra, o cérebro trava. O jogador começa a pensar no movimento que deveria ser automático. Taticamente, isso se manifestou de uma forma brutal. O recuo das linhas. Bruno Lage tentou mudar, Thiago Nunes tentou ajustar, mas o problema não era a prancheta. Observe os jogos do segundo turno. O time parou de encurtar espaço. Onde antes havia uma pressão asfixiante na saída de bola adversária, passou a haver uma sombra. O jogador do Botafogo chegava a 2 metros do adversário e parava. Por quê? Medo de levar o drible. Medo de ser o culpado. O medo de errar superou a vontade de acertar. Isso cria um efeito cascata tático devastador. Sem pressão na bola, a defesa fica exposta. A linha defensiva, que antes jogava adiantada e compacta, instintivamente recua para proteger o gol. Isso abre um buraco, um latifúndio no meio-campo. O adversário não precisava ser genial para ganhar do Botafogo no segundo turno. Ele só precisava ocupar o espaço vazio que o medo deixou. Tecnicamente, vimos o colapso dos pilares. Lucas Perry, que operava milagres, passou a falhar em bolas defensáveis. Adrielson, um monstro na antecipação, começou a chegar atrasado. Não é que eles desaprenderam a jogar futebol em 2 meses, é que o corpo deles estava inundado de cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol enrijece a musculatura, diminui a visão periférica e aumenta a frequência cardíaca. Eles estavam jogando futebol tendo a mesma reação fisiológica de alguém fugindo de um leão. Chegamos ao ponto de ruptura, o marco zero da tragédia. Estádio Newton Santos, Botafogo e Palmeiras. O jogo que valia o campeonato. Até os 30 minutos do segundo tempo, o Botafogo vencia por 3-0.
O estádio estava em festa. O grito de "é campeão" estava na garganta. Mas o futebol é cruel. Aos 30 do segundo tempo, pênalti para o Botafogo. Tiquinho Soares, o craque, o artilheiro, o homem de gelo, vai pra bola. Se ele faz o 4-1, o campeonato acaba ali. O Palmeiras seria enterrado. Ele erra. O Everton defende. E nesse exato segundo, o contágio emocional atingiu o nível crítico. Não foi apenas um pênalti perdido, foi o gatilho que detonou a bomba relógio psicológica que estava armada há semanas. O que aconteceu nos 15 minutos seguintes foi sobrenatural. O Palmeiras, sentindo o cheiro de sangue, avançou. O Botafogo, paralisado pelo trauma do pênalti, entrou em colapso. Hendrick, um garoto de 17 anos, percebeu que não estava jogando contra homens, mas contra fantasmas. 3-1, 3-2, 3-3. A virada para 4-3 no último lance não foi um jogo de futebol, foi um massacre psicológico. Enquanto isso, nos bastidores, o foco se perdia. A diretoria e John Textor entravam em uma cruzada contra a arbitragem, falando em corrupção, em relatórios de ao posto, em roubo, pode até haver mérito nas reclamações, mas naquele momento, isso serviu como veneno para o elenco. Em vez de focar em corrigir os erros táticos e recuperar o mental, o ambiente foi contaminado pela narrativa de "o sistema está contra nós". Isso deu aos jogadores a desculpa perfeita para falhar. Não é culpa nossa, é o sistema. E quando você se coloca como vítima, você deixa de ser protagonista. A liderança técnica e política derreteu junto com o resultado. Se a virada do Palmeiras foi o tiro no peito, o que veio depois foi a hemorragia lenta e dolorosa. A síndrome de Botafogo entrou em estágio terminal. Não foi um jogo ruim. Foram 11 jogos seguidos sem vitória na reta final de um campeonato que estava ganho. Isso desafia a matemática. Isso desafia a lógica. O time entrou em uma espiral de profecia autorrealizável. Eles entravam em campo não para ganhar, mas para ver como iriam perder daquela vez. Contra o Grêmio, virada épica de Soares. Contra o Coritiba, já rebaixado. Empate traumático no último minuto. Cada gol sofrido no final dos jogos. E foram muitos. Reforçava a crença coletiva de que eles eram amaldiçoados. A famosa frase tem coisas que só acontecem com o Botafogo deixou de ser folclore e virou realidade científica na mente daqueles atletas. Eles esperavam a tragédia. E o universo entregava. Sair de primeiro para segundo já seria um vexame histórico, mas o Botafogo conseguiu o impossível. Despencou para o 5º lugar, fora do G4. O Time, que tinha 99,96% de chance de não cair e 98% de chance de ser campeão, terminou precisando jogar a pré-Libertadores. Isso não é futebol. Isso é patologia. O cérebro travou as pernas de tal maneira que a habilidade técnica se tornou irrelevante. Você pode ser o melhor motorista do mundo, mas se tiver um ataque de pânico a 200 km por hora, você vai bater o carro. O Botafogo bateu o carro, capotou e o país inteiro assistiu em câmera lenta, incapaz de desviar o olhar. A lição que fica de 2023 é brutal, mas necessária. O talento sem controle emocional é apenas potencial desperdiçado. O Botafogo provou que, no esporte de alto rendimento, o psicológico não é apenas um detalhe. Ele é o motor. Se o motor funde, a lataria de luxo não serve para nada. A síndrome de Botafogo é o lembrete definitivo de que o medo de perder é muito mais poderoso e paralisante do que a vontade de ganhar. Eles não perderam porque eram ruins. Eles perderam porque esqueceram como respirar sob pressão. Agora eu te pergunto, qual foi o momento na sua vida em que você tinha tudo para vencer, a faca e o queijo na mão, e deixou escapar por medo do sucesso? O Botafogo virou um verbo em 2023. Não deixe que isso aconteça com a sua história. Se você gostou dessa análise profunda, se inscreve no canal. Aqui a gente não fala só de futebol, a gente fala da mente humana. Comenta aqui embaixo. Para você, quem foi o maior culpado? O psicológico dos jogadores ou a gestão do clube? Eu te vejo no próximo vídeo.